Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, um assunto que antigamente era amplamente discutido, ensinado, debatido entre nós evangélicos, aos poucos está sendo deixado de lado, que é o ensino sobre a separação do cristão no que diz respeito ao comportamento do mundo sobre como se vestir. Como cristão, como o homem e a mulher de Deus deve se vestir. Eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou colocar os slides aqui na tela para que os irmãos possam acompanhar. Por que o ensino sobre vestes tem sido desvalorizado nas igrejas que antes eram conservadoras? O que a Bíblia diz sobre o assunto? No Éden, a origem de tudo, nós temos o Senhor Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, fazendo vestes para cobrir a nudez do homem e da mulher. Está escrito: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aí eu coloco uma pergunta: imaginem qual o perfil desta vestimenta. Seria uma vestimenta escandalosa? Seria uma vestimenta que não fizesse distinção? Seria uma vestimenta que viesse a incitar, a contribuir para a sensualidade, para a lascívia? Acreditamos que não. Durante anos, parece que não existe distinções de vestimenta entre homens antigos, até a descrição abaixo. Em Gênesis 35, verso 2, está escrito: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai. Observe esta palavra: e mudai as vossas vestes. Jacó percebeu que a partir do momento em que ele deixa a casa de seu sogro Labão, um homem ímpio, um homem adepto da idolatria, Jacó percebeu que a sua família precisava, a partir daquele momento em que ele faz um pacto com o Senhor nosso Deus, a sua família precisava de um novo padrão, de um novo tipo de vestimenta. Uma vestimenta que viesse fazer distinção entre o antes e o depois. Devemos considerar que nada está escrito por acaso, nada. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz: Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando Deus constituiu o sacerdócio, ele dá, ele deu uma ordem, uma atenção especial ao assunto. Êxodo capítulo 28, a partir do versículo 2. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão, para santificá-lo, para separá-lo, né? A palavra santificação também significa separação. Então, esta vestimenta serviria para separar
a Arão, para que me administre o ofício sacerdotal. Observe, querido irmão e irmã, você que ministra a palavra de Deus, você que realiza a obra de Deus, observe que se houve para Arão um padrão de vestimenta para que este estivesse apto a administrar, a ministrar o sacerdócio, porque nós vemos hoje homens e mulheres pregando a palavra de Deus, envolvido com a obra de Deus, com seus corpos à mostra, seminus, com roupas que provocam lascívia e sensualidade. Por quê? Qual o ensino para nós? Seria essas passagens apenas uma citação que não traria nenhum ensino, ou um princípio, ou um padrão para a igreja atual? Em seus ensinos, os ensinos no Novo Testamento, o que dizem sobre o assunto? O que os apóstolos, pregadores do período da graça, falaram sobre o assunto? Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 5, diz: Considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Observe que Pedro faz menção às mulheres de antigamente e como estas se vestiam, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Minha querida irmã, meu querido irmão, se você se veste com o mesmo princípio de pudor, de honestidade, de temor, de modéstia que os antigos se vestiam, observe que você é uma pessoa que tem um comportamento que é louvável. Se você faz isso com sinceridade em seu coração, se você faz isso para agradar a Deus, para honrar a sua família, para honrar o teu esposo, a tua esposa, isso é louvável diante do Senhor. Paulo também expõe o assunto em seus escritos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao 10. Que do mesmo modo, da mesma maneira, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Devemos considerar também o ensino sobre as obras da carne, entre elas a lascívia, que é a propensão à sensualidade. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, propensão à sensualidade. Observe que nós devemos tomar cuidado para que a nossa vestimenta não se torne uma ferramenta que venha a incentivar a lascívia, a sensualidade, quer seja em nós, quer seja naqueles que estão à nossa volta. É verdade que Cristo censurou a hipocrisia dos homens no que diz respeito a longas e compridas vestes, quando estes assim o faziam de maneira hipócrita. Marcos capítulo 12, versículo 38 ao 40. E dizia-lhes em sua doutrina: Guardai-vos dos escribas que gostam
de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas. E isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Observe, querido irmão, Jesus não está aqui censurando uma pessoa, um homem ou uma mulher que se vista modestamente, prudentemente. Mas ele está censurando a hipocrisia dos escribas e dos fariseus, que se vestiam com vestes longas e compridas, mas em seus corações eram hipócritas. A censura se deu por causa da hipocrisia e não pelo esforço em se resguardar da impiedade humana. Até porque, em Marcos capítulo 5, versículo 20, Jesus diz que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Está escrito: porque vos digo que, se a vossa justiça, o vosso padrão de justiça, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, nós devemos ter o cuidado com o nosso exterior, mas nós iremos exceder os escribas e fariseus quando também em nosso interior houver sinceridade para com Deus e para com os homens. Não seria bom nós fazermos uma autocrítica também? Não seria bom nós considerarmos que Deus não está restrito a prédios? Isso porque tem pessoas que têm um duplo padrão de vestimenta. No dia a dia ele anda com um tipo de veste, e para os cultos, outro tipo de vestimenta. Como se Deus estivesse restrito a um prédio. Mas em Atos 17, 24 está escrito: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita, não está restrito, preso em templos feitos por mãos de homens. Considere que somos o templo do Deus vivo, e aonde quer que nós estivermos, Deus está. Por isso, devemos viver uma vida em que não haja um duplo padrão. Mas da mesma forma como nos comportamos na igreja, devemos nos comportar no dia a dia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo, querido irmão, querida irmã, o meu corpo, pertence a Deus. Não devemos expor os nossos corpos como símbolos de sensualidade, de lascívia. Devemos zelar pelo nosso corpo. Considere o cuidado que devemos ter com o nosso corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, de dentro para fora, espírito e alma, mas também o corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem e uma mulher que recebeu da parte de Deus a santificação no seu espírito e na sua alma, terá um reflexo dessa santificação também no seu corpo, no seu exterior, naquilo que os homens deste mundo conseguem contemplar. Devemos analisar uma coisa. Existe um padrão de vestimentas até no céu. Veja, qual padrão de vestimentas no céu?
Apocalipse capítulo 6, versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. É certo que algumas traduções vão trazer uma palavra um pouco diferente, mas que denota o mesmo sentido, o mesmo princípio. Foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Aqueles que gostam de andar com seus corpos à mostra terão dificuldades no céu. Isso é, se lá chegarem. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a renunciar os nossos desejos, as nossas paixões. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Veja, querido irmão, nós fizemos apenas leitura de textos bíblicos que falam sobre as vestimentas. Não tem porquê nós estarmos enganados. Não tem o porquê nós não zelarmos também por esta área tão importante em nossas vidas. As nossas vestes revelam o Rei a qual nós servimos. Nós servimos ao Senhor Deus, um Deus santo, um Deus zeloso, que vem buscar, através de Jesus, o seu Filho, um povo zeloso e de boas obras. Que o Senhor nosso Deus te ajude, me ajude, que esta simples meditação possa ser útil para você, amigo e amiga e irmã, que às vezes tem alguma dúvida no que diz respeito a este assunto. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, que o Senhor nosso Deus nos guarde.